Funcionários do Proderj vão ter que desocupar salas no Banerjão em um mês. Juiz ouvido por CPI defende perícia imediata em autos de resistência. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A CPI dos autos de resistência ouviu nesta quinta-feira o juiz Fábio Uchoa, que apresentou sugestões para o relatório final da comissão. Com experiência como defensor público por 10 anos e como magistrado por 14, Uchoa afirmou que todos os cuidados devem ser tomados para que o local do crime seja preservado e que a perícia seja imediata. Dentre as sugestões apresentadas, que pelo menos 2 promotores estejam na delegacia responsável antes da chegada dos policiais envolvidos na operação. Normalmente, nesses casos, a perícia tem uma imediata, é muito importante para a melhor apuração dos fatos, até para mostrar a lisura do comportamento dos policiais. A perícia não significa que é para punir policial, para pegar, não. Para ver o que aconteceu. Agora, o promotor de justiça é importante porque o promotor de justiça ele tem o controle externo da atividade policial. É assim que determina a Constituição e os promotores de justiça, via de regra, se orgulham desse controle externo da polícia. O juiz também propôs que policiais envolvidos nos autos de resistência fiquem afastados de operações até o fim da apuração e que não seja dada qualquer promoção aos agentes até que tudo seja esclarecido. Que seja requisitada imediatamente uma ambulância do Corpo de Bombeiros para socorrer sobreviventes ou atestar a morte das vítimas. Ele defendeu também que os registros de mortes decorrentes de ação policial sejam encaminhados para organismos de direitos humanos, Defensoria Pública e OAB. A Defensoria Pública tem órgãos também de direitos humanos e elas têm contato, a Defensoria tem contato muitas vezes com comunidades onde ocorrem essas intervenções e ela pode ter acesso, essas pessoas da comunidade podem ter acesso até para mostrar ou para indicar testemunhas ou para melhor apurar os fatos, ela pode, além de ser um dos meios de controle também da própria atividade, do próprio desenvolvimento daquela investigação. Quando esse comunicado ele é feito, isso é muito importante para o Estado como um todo. Por quê? Muitas vezes os familiares das vítimas de autorresistência não procuram uma delegacia, por razões óbvias, sequer conhecem o Ministério Público, procuram os órgãos de direitos humanos. Então a possibilidade de casarmos os dados, de termos as informações mais compartilhadas, ela é mais democrática, essa decisão, e ela contribui na apuração dos fatos. Também foi proposto que o Ministério Público Federal seja comunicado imediatamente, o que já é previsto na Constituição. Bem verdade que o Ministério Público Federal até hoje fez pouco uso dessa faculdade, mas eu acho que nos autos de resistência deve-se comunicar ao procurador, ao Ministério Público Federal, para que ele tenha de alguma forma um acesso àquilo que está acontecendo e, se for o caso, até postular a transferência para a esfera federal daquele procedimento que não está tendo o tratamento adequado na esfera estadual. A CPI decidiu prorrogar por mais um mês a apresentação do relatório final e na próxima terça-feira vai ouvir o secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Motociclistas e parentes de vítimas da linha de pipa com cerol pedem na Alerj mais fiscalização da lei que proíbe o uso e a venda do produto. Eles também querem a aprovação de um novo projeto de lei que veta o uso da linha chilena, considerada ainda mais perigosa. A proibição da venda de substância composta por vidro moído e cola, conhecida como cerol, foi debatida no plenário da Alerj, em evento organizado pela Comissão de Transportes da Casa. Motociclistas e familiares de vítimas de acidentes com a linha da pipa reivindicaram a aprovação de um projeto em tramitação na Alerj, que, além do cerol, proíbe também a linha chilena, que já vem de fábrica com um composto metálico altamente cortante. Entre as principais vítimas do produto estão motociclistas, crianças e adolescentes. A Federação de Motoclube vem nessa batalha, fazendo com que a população do nosso estado tenha conscientização do perigo que é o cerol, né? E agora potencializado pela linha chilena, que é a utilização de dióxido de alumínio nessa fabricação. Nós não estamos contra a pipa,
é bem claro, a gente gosta que fique bem claro isso, que a gente está aqui contra uma arma, e uma arma que está na mão das crianças. A criminalização da venda, né, e do preparo dessa linha é a nossa maior meta e é por isso que a gente está aqui hoje. De autoria dos deputados Bebeto e Dionísio Lins, o projeto busca contemplar uma lei já existente desde 1993, que proíbe o uso e a comercialização do cerol no estado do Rio de Janeiro. O parlamentar falou da necessidade de fiscalizar o uso do produto, que é mais frequente na época das férias escolares e pode ser encontrado facilmente em centros comerciais. Hoje a legislação atual que se pretende aprovar no âmbito do Rio de Janeiro aqui, nessa Casa de Leis, é para proibir a linha chilena que está tirando um vidro uma atrás da outra. A lei municipal já proíbe no âmbito do Rio de Janeiro, dando multa de R$2.000, que é de autoria da vereadora Vera Lins, e caçando o alvará. Agora, o que nós questionamos aqui, vamos continuar questionando, é por que a polícia não toma providência. Porque isso é crime. Se existe uma municipal, uma estadual que é cerol, por que não dá blitz em determinados atacadistas para pegar essa linha que está tirando vida das pessoas? O presidente da Comissão de Transportes, deputado Marcelo Simão, prometeu cobrar do Poder Executivo a fiscalização para que a lei atual seja cumprida. O parlamentar quer também incluir o novo projeto na pauta de votações da próxima semana. Temos que tomar providência, o Executivo tem que cobrar. Essa casa tem que fazer que as leis que funcionem. Não adianta você fazer uma lei e essa lei não funcionar. É o que aconteceu. Temos uma lei e a lei não está funcionando. Então essa casa tem que cobrar o Executivo para a lei funcionar. Pode ser a do Bebeto, do Dionísio, a do Leonel Brizola, na época foi sancionado. Não interessa de quem seja, mas ela tem que funcionar e tem que ser cumprida. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio, o Proderj, tem um mês para deixar o prédio do Banerjão, no centro do Rio. Até agora, ainda não foi definido o local da nova sede. A Comissão de Trabalho quer encontrar uma solução que seja econômica para os cofres do Estado. A indefinição sobre a nova sede do Proderj preocupa os servidores. O prédio do Banerjão vai entrar em obras para abrigar a Assembleia Legislativa do Rio. Há mais de 2 anos nós já sabíamos que sairíamos do Banerjão. E no últimos 365 dias, vamos dizer assim, o secretário pouco deu atenção para as chamadas que a associação fez para querendo fazer essa discussão. Então isso se cresceu quando nós soubemos da efetivação da compra do prédio através da Alerj. Então nos preocupou mais ainda quando veio a história de que a obra ocorreria sem a presença de qualquer ser humano lá dentro, que dirá equipamento. Os equipamentos do Proderj estão avaliados em cerca de R$200 milhões e a migração desse maquinário envolve grandes recursos ao Estado. Além disso, para o presidente da Associação dos Servidores do Proderj, não seria possível realizar essa transferência em apenas um mês. Eu acho que não dá tempo para fazer isso não, porque exige uma logística que não é um negócio muito simples, para que não haja descontinuidade na informação. Marcos Vilela de Castro também demonstrou preocupação com a terceirização da informação pública. A preocupação é essa que foi colocada aqui abertamente. Virtualizar as informações, colocar numa nuvem privada, provavelmente um Google da vida, alguma coisa desse tipo. Essa informação ser toda ela colocada para o estrangeiro, para fora, e nunca mais voltar. A gente nunca mais ter gerência sobre essas informações todas. Durante o encontro realizado pela Comissão de Trabalho, os servidores defenderam o retorno do Proderj para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Em conversa por telefone com o reitor da UERJ, Rui Garcia, o deputado Paulo Ramos recebeu a informação de que o espaço atualmente ocupado pelo Proderj deve ser entregue, ou seja, ele será utilizado para outro fim. É uma situação preocupante, porque aquilo que foi sinalizado como providência vai causar despesas para o Estado. Há um compromisso, uma responsabilidade com essa movimentação, tanto das pessoas quanto dos equipamentos. Nós temos um compromisso com o secretário Gustavo Tutuca, ao qual
também exige que nós tenhamos responsabilidade, critério nessa movimentação e na ocupação, tanto do data center quanto dos servidores no novo prédio que nós vamos ocupar. O deputado Paulo Ramos quer encontrar soluções econômicas para os cofres do Estado, que passa por crise financeira. Então vamos ver se na próxima quarta-feira nós vamos fazer aqui na Assembleia Legislativa um encontro, vamos convidar o reitor da UERJ, o secretário de Ciência e Tecnologia, pedir ao presidente da casa que mande também um representante, para que nós possamos encontrar uma saída que seja uma saída que preserve o Proderj, preserve seus equipamentos, que seja uma espécie até de homenagem aos servidores que estão preocupados, mas que, acima de tudo, seja uma saída muito mais econômica, muito menos dispendiosa para os cofres públicos. As comissões de tributação e orçamento da Alerj voltaram a se reunir para discutir a situação das organizações sociais da saúde. Os parlamentares querem aumentar a eficiência e o controle das OSs que atuam em hospitais e UPAs do Estado. Eles cobraram o envio de relatórios com auditorias feitas pela Secretaria Estadual de Saúde. Em uma reunião conjunta das comissões, os deputados questionaram os auditores sobre a forma de controle exercido pelo Estado nas OSs. Eles falaram sobre a necessidade de se garantir a aquisição de medicamentos em escala pelo menor preço, uniformizar os salários pagos aos funcionários das diversas unidades e de se definir o preço unitário de cada procedimento realizado nas faturas emitidas por laboratórios. Segundo o deputado Jair Bittencourt, a punição para as organizações que não cumprem os contratos deve ser rigorosa. Quando se justifica que está se colocando para fazer por OS, é para que tenha eficiência, rapidez, preço mínimo e qualidade no atendimento. E não é o que nós temos visto. Então, quando a gente confronta um atendimento público direto com o de OS, a gente quer saber o preço. Porque não adianta você falar que o serviço da OS é bem feito, muito bem feito, se ele custar 3, 5 vezes mais do que feito pelo serviço público, já que nós não temos dinheiro para pagar. Os auditores afirmaram que já estão sendo tomadas medidas para melhorar os mecanismos de controle da Secretaria, apesar das dificuldades enfrentadas em função da crise financeira do Estado. Eles também pretendem acatar as sugestões dos deputados. A auditoria ela tem sempre acompanhado essas evoluções. O secretário ele é extremamente rigoroso quanto ao controle de gastos, tanto é que ele foi uma das primeiras resoluções, talvez, se eu não me engano, a primeira resolução que ele assinou foi coibindo os gastos e traçando parâmetros para os gastos. A auditoria está atenta, está trabalhando em conjunto com a controladoria. O presidente da Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo, pediu que os auditores enviem à Alerj o relatório com as faturas emitidas para as organizações sociais nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. Ele também quer a cópia das auditorias realizadas em 6 OSs no ano passado. As organizações sociais, elas consomem algo em torno de 3 bilhões de reais por ano. E no último trimestre de 2015, eu verifiquei que as medições entraram para acontecer despesa realizada e eles para poderem cumprir a meta constitucional de gastar de 12%, mais de 12% da receita corrente líquida. Então eu acho que esse último trimestre, outubro, novembro, dezembro de 2015, não aconteceu uma fiscalização séria, uma auditoria séria. O parlamentar também quer convocar o procurador responsável pela área jurídica da Secretaria Estadual de Saúde. Não pode se cobrar taxa de administração em organização social. Então, de maneira transversa, se rateia os custos da administração central em diversas organizações sociais, em diversos contratos daquela organização central. Então, este rateio é sinônimo de taxa de administração. Se está pagando taxa de administração, por que não definir um percentual no contrato?
rever as questões de legalidade. E olha, quem jogar guimba de cigarro na rua pode ganhar uma multa. A lei que já vale na capital vai ser estendida para todo o estado do Rio. Confira as votações desta quinta-feira no plenário. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Coronel Jairo que obriga os museus e espaços culturais a terem sistema de monitoramento por câmera. Esses locais terão 6 meses para se adequar e quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria segue para a sanção ou veto do governador. Analisada ainda a proposta do deputado Thiago Mohamed, que proíbe o descarte dos filtros de cigarro na rua e prevê a reciclagem do material. Os fabricantes, distribuidores e comerciantes serão responsáveis pela destinação adequada dos resíduos do produto. E quem jogar o cigarro no chão poderá ser multado. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto de lei, se sancionado pelo governador, ele busca trazer uma conscientização maior das pessoas para não jogarem o lixo no chão e, principalmente, você trazer para reciclagem, para o reuso, um material que hoje é descartado de maneira errada, prejudica o meio ambiente, não gera renda nenhuma. E o deputado Tio Carlos quer alterar a lei que obrigou restaurantes, lanchonetes e cantinas que funcionam dentro das escolas particulares a divulgar as tabelas nutricionais dos alimentos vendidos. As mudanças propostas tratam da divulgação da concentração de sódio e da emissão de um alerta sobre o assunto. A proposta aprovada precisa da sanção do governador para se tornar lei. Educação, nesse caso, funciona de forma a prevenir doenças como a hipertensão, que o excesso de sódio, de sal, né, que no sal de cozinha tem sódio, ele realmente vem trazendo muitas doenças à população. Os parlamentares também analisaram uma proposta de alteração da lei que trata da doação de recursos da Alerj para a segurança pública. A ideia é que esse dinheiro também possa ser utilizado pela Policlínica da Polícia Civil e na compra de scanners para ajudar na elucidação de crimes. A proposta dos deputados Edson Albertassi e Marta Rocha recebeu uma emenda e retornou às comissões. O Estado poderá ter um conselho de proteção aos animais. O conselho será formado por 11 representantes de repartições públicas e 11 da sociedade civil. O objetivo é propor e fiscalizar políticas públicas para o setor. O projeto do deputado Paulo Ramos recebeu uma emenda. Já há uma parcela muito grande da sociedade que se mobiliza em homenagem à proteção animal. Mas é preciso que a criação desse conselho para um debate, para a elaboração de políticas públicas, que reúnam também providências que devem ser tomadas por cada município, de modo a que essa causa, para que os animais sejam protegidos. O deputado Carlos Mink quer garantir o prazo máximo de 30 dias para que os responsáveis pelo controle de trânsito do Estado notifiquem aos infratores. O documento também deverá conter o prazo para a apresentação da defesa. O texto recebeu 5 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Às vezes o sujeitinho recebe em casa a notificação da multa 1 ano e meio depois. Aí não lembra, não tem testemunha, não tem... Então diz assim, olha, hoje em dia está tudo informatizado, tem os radares, tem isso, tem aquilo. Então, 30 dias para você se defender, com a coisa fresca. É uma lei de defesa, para não postergar infinitamente, não prejudicar a própria defesa no caso do motorista. O sistema prisional e o Degase deverão fornecer kits de higiene diferenciado para homens e mulheres. O texto prevê prazo de 6 meses para se adequar às novas regras. A matéria do deputado Carlos Macedo foi aprovada e precisa passar mais uma vez pelo plenário. A situação das detentas merece uma atenção especial, trata da dignidade. Elas vivem como nós falamos e por isso apresentamos o projeto de lei que passou hoje nessa primeira discussão, sobretudo na questão do kit de higiene íntima, na questão dos absorventes, como nós vimos, muitas delas usam manga de camisa, miolo de pão, para fazer a parte ali do absorvente íntimo. As mulheres, diferentemente dos homens, segundo os dados, a maioria delas são abandonadas pela família e, em muitos casos, pelo parceiro. Então, se o Estado não atentar para isso e não suprir as suas necessidades, tanto elas como os filhos que nascem nessa situação degradante, lá permanecem durante 6 meses, até que desmame,
estão vulneráveis aí a todo e qualquer tipo de doença. E o deputado Anderson Nogueira quer que o Estado crie um programa de resgate de parte do ICMS pago pelos consumidores no varejo, através da nota fiscal eletrônica. O texto também prevê que os créditos podem ser trocados por descontos no IPVA. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A crise exige de nós criatividade e aceleração para que o Estado possa superar essa crise. Dentro dessa ideia do Supera Rio, esse projeto da nota fluminense é o ganha-ganha. Ganha o Estado que arrecada mais, ganha a população que se torna fiscal e também pode depois ter valores abatidos no seu IPVA ou ter creditado na sua poupança. E hoje à noite o Cristo Redentor, a Igreja da Candelária e o Palácio Tiradentes, sede da Alerj, serão iluminados de verde em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.